Martinho, que vem falar-nos de quanto vale a expressão I love my brand. Marta, está por aí? Acho que sim, estão-me a ver? Sim. Eu vou fazer Pode como o partilhar Bruno a sua Nogueira. tela? Som sim. Marta, estamos a ouvi-la. Pode partilhar a sua tela? Posso. Deixem-me só, antes de partilhar a tela, posso dizer uma coisa, Ana? Sim, claro. Para vocês todo o respeito, Ana, Telma, Raquel, está quase a vir o fim de semana, desejo um fim de semana espetacular de descanso, ok? Para vocês, estão a fazer um excelente trabalho, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu vi com muita atenção os resultados do estudo da Cristina e mais de 95%, se não me engano, de nós temos uma atitude positiva. Eu adoraria que isto fossem resultados de todas as funções nas empresas, mas tenho aqui uma coisa para vos dizer, é que a maioria de nós somos de RH, ou seja, somos de pessoas, e os RH não são tequilha, ok? Portanto, é preciso trabalhar com as nossas lideranças, porque são as lideranças que estão muito mais próximo das pessoas nas empresas. Então agora vou tentar compartilhar a minha tela, ok? Vamos lá ver se isto corre bem. O que é que vocês estão a ver? Estão a ver a minha tela? Agora sim. Agora sim. E eu pus em modo de apresentação. Ana? Sim, agora eu ainda não estou a ver em modo de apresentação, tenho que clicar lá. Eu Agora sei. sim. Já vem? Pronto. Agora Ok. sim. Muito bem. Então, I love my brand. O objetivo aqui é falar de amor e eu já vou dar aqui um bocadinho o contexto de como, obviamente não estamos aqui a falar de relações amorosas dentro das empresas, ok? Até porque não é nada disso que se quer. Quando falamos de amor, deixem-me só aqui, quando falamos de amor e o que é que nos faz amar a nossa marca e as nossas empresas, estamos a falar de engagement, estamos a falar de comprometimento, estamos a falar de termos aquelas borboletas na barriga que o painel passado tinha falado, aquela vontade, aquele entusiasmo de trabalhar. E o que é que não é? Nós não temos qualquer tipo de dúvida quando dizemos que é o amor que move o mundo. Então, por que raio é que havemos de ter algum problema em trazer os corações para dentro das empresas? E quando eu digo os corações para dentro da empresa, estou a falar de emoções positivas e estou a falar de emoções positivas partilhadas. E também já falámos várias vezes sobre emoções positivas, aquilo que nos faz feliz de facto são duas coisas que já muitas vezes foram faladas neste fórum. Uma são as emoções positivas e a outra é nós sentirmos que de facto a nossa vida faz sentido, que temos um significado, que somos úteis no local de trabalho e que estamos a trabalhar para algo maior do que nós próprios ou maior inclusivamente do que a nossa carreira. Eu trago-vos aqui alguns exemplos sobre o que é que nos faz ter estas emoções ou estas borboletas no estômago. Trago-vos em primeiro lugar um sorriso, para já porque é um sorriso de uma criança e é absolutamente arrebatador para quem tenha filhos ou para quem não tenha filhos. E por outra razão é que eu acho que nós podíamos sorrir muito mais. Para já porque nós temos uma coisa aqui nos nossos cérebros e que é estudada em neurociência, que são neurónios espelho, ou seja, que nós temos, a probabilidade é enorme de nós adotarmos a emoção do outro, portanto daí que quando o outro sorri nós sorrimos também e quando o outro chora nós ficamos com lágrimas nos olhos, pelo menos eu que tenho uma torneira entre os olhos. Trago-vos também uma relação duradoura, uma relação de amor de 50 anos, de uma vida inteira, que é maravilhoso e que eu vou fazer o paralelismo para este amor das marcas. Trago-vos a arte que nos emociona sempre, trago-vos a música, nomeadamente os Queen, que sou absolutamente apaixonada e que me leva para sítios que eu nem consigo descrever, e trago-vos a Praça do Duomo, que é uma história familiar e que me remete para o último almoço normal que eu tive com a minha família numa esplanada e que os meus pais, que eu tenho ainda sorte de os ter e bem, comentavam comigo e contavam uma história que uma vez em passeio nesta praça começaram a ouvir uma música, um violino e até achavam que era uma gravação e de repente quando estão a andar verificam que é um rapaz, creio eu que é rapaz, a tocar um violino e que tiveram que se afastar um do outro porque começaram a chorar pela emoção.
Isto remete-me a duas coisas, mais uma vez, a emoção e o amor, e se isto não é amor, o que é? E outra que é, eu tenho toda a certeza que se eu lhes perguntasse o que é que eles tinham comprado nessa viagem, eles não se lembrariam, não se lembrariam de certeza e, no entanto, esta memória trouxeram-na com eles e não só se emocionaram na altura, como se emocionaram depois quando a reviveram nas suas memórias. E é isso que nós queremos trazer para as empresas, é memórias, são momentos, são experiências, muito mais do que outra coisa qualquer. Deixem-me aqui virar aqui o meu slide. Ora bem, fazendo aqui então a comparação e o paralelismo entre as relações entre as pessoas e as relações entre as marcas, ou entre nós e as marcas e as empresas. Portanto, há aquela primeira fase em que a pessoa por quem nós apaixonamos por ela porque ela ou se destaca porque teve imensa graça, imenso sentido de humor, ou porque teve uma opinião inteligente sobre qualquer coisa que nós gostamos, ou porque é bonita ou bonita, e nas empresas acontece o mesmo. Nós descobrimos as marcas porque consumimos um produto e que adoramos o produto e, portanto, nos faz despertar para aquela marca, ou porque nós vemos uma publicidade que nos emociona e que nos remete, e agora relembrei-me do vídeo da Coca-Cola que emociona qualquer um, pelo menos a mim emocionou-me, ou porque há alguma atitude do ponto de vista ambiental também que nos faz de repente sobressair essa marca perante as outras todas. Portanto, esta é uma fase de descoberta e é este paralelismo que eu faço com as marcas também. Depois há uma fase de namoro e de encantamento, vulgo uma fase parva, quer na fase num relacionamento entre duas pessoas, quer na fase das empresas, em que nós não vemos quaisquer defeitos, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo corre bem. As mensagens que nós trocamos, agora falando mais na relação, são mensagens de amor, amo-te imenso e o tempo demora imenso a passar porque eu vou ter contigo e não vejo a hora de ir ter contigo. Nas empresas é igual, tudo é bom, nós acordamos mais cedo, antes do despertador, preparamos a roupa de véspera, não interessa se demoramos 1 hora ou 2 a chegar, os colegas são impecáveis, portanto é tudo impecável, portanto é uma fase, eu diria também parva nas empresas, porque não é minimamente realista, porque todas as pessoas e empresas e marcas têm defeitos e é assim a vida, é mesmo assim. Portanto, esta é a fase de encantamento. Depois, a partir daqui, é que se constrói uma relação que poderá ser ou uma relação construtiva ou uma relação tóxica. Muitas vezes, inclusivamente, começa por ser construtiva e no caminho acaba por adquirir aqui alguma toxicidade. O que é uma relação construtiva? Em primeiro lugar, e eu sou um bocadinho suspeita para isto porque sou uma pessoa que gosta muito de se divertir e muito de sentido de humor, eu continuo a dizer que o sentido de humor é a distância mais curta entre duas pessoas, como alguém disse, muito sábio, e portanto é preciso nós divertirmos. Divertirmos em relação, numa relação, e quando deixa de haver diversão, alguma coisa está mal, e divertirmos nas empresas, sorrirmos nas empresas, termos estes momentos, estas experiências nas empresas e termos experiências positivas e divertidas. Portanto, esse é, do meu ponto de vista, uma das primeiras coisas que nós temos que ter em relações construtivas e para termos embaixadores de marca, é fomentarmos estes momentos entre as pessoas. A outra é a partilha e a cumplicidade, e isto é óbvio numa relação e também é óbvio nas empresas. E quando eu digo partilha, é a partilha dos bons momentos, que é sempre mais fácil, a celebração e a partilha das boas notícias, mas também dos não tão bons momentos. E isso é importante num casal, quando existe uma situação de desemprego, uma dificuldade financeira, uma doença, etc. Precisamos estar unidos nisso também. E nas empresas a partilha dos bons momentos, como eu já disse, na celebração, e a partilha dos não tão bons momentos. E eu vou dar um exemplo daquilo que aconteceu com algumas empresas e que foi um excelente exemplo agora nesta altura de Covid, que foi, muito embora houvesse layoffs, despedimentos inclusivamente, diminuições de remuneração, etc., houve uma comunicação clara, honesta, uma partilha da situação de como estava a empresa. E assim é sempre mais fácil nós sentirmos comprometidos com isso, sentirmos envolvidos com a responsabilidade e sentirmos cúmplices daquilo que vai acontecer. Não nos sentimos não sentimos uma distância entre as coisas.
Outra das coisas que é extremamente importante é a transparência, a honestidade e os valores. A transparência e a honestidade normalmente está sempre em todos os sites, em todas as missões, em todos os quadros nas salas de reunião, e é lindo e é maravilhoso em todos os manuais de qualidade. Mas isto vê-se, ou seja, isto verifica-se, isto observa-se, e muitas vezes cai como um baralho de cartas quando, de facto, nós vemos atitudes perante os nossos colegas, chefias, subcontratados, fornecedores, quando nós vemos uma falta de honestidade, os valores caem por aí fora, ou uma falta de transparência. E isso é claro que desmonta qualquer tipo de quadro ou qualquer tipo de manual de qualidade. Às vezes o que acontece também nas empresas é nós, a dada altura, percebermos que os nossos valores, enquanto pessoas, vão contra os valores da empresa. E aí também entra a toxicidade e a relação passa a ser tóxica. Outra das coisas que existe numa relação entre duas pessoas e na relação com as empresas é um sentimento de proteção, de segurança. Normalmente diz-se que a nossa casa é o nosso porto seguro, não é? E em relação às empresas, que é aquilo que mais me interessa, por um lado uma proteção, neste momento fala-se muito da proteção inclusivamente física, não é? Por causa desta realidade péssima que nós estamos todos a viver agora, e da nossa segurança física também, mas falo também e sobretudo de uma segurança psicológica, que eu creio que eu até pus aqui, eu creio que foi o David do OLX que falou sobre isto. A segurança psicológica é o facto, é nós podermos com à vontade e com segurança dar a nossa opinião, errar inclusivamente, dar ideias, e isto é extremamente importante. Existir quer num lado, mais uma vez, quer no outro. Outra das coisas que eu considero importante é a visão conjunta de futuro e na perspectiva de evolução, para já enquanto família ou enquanto relacionamento, e é muito bom viver o aqui e o agora e o presente, e faz sentido vivermos assim, mas sempre tendo em conta que os dois vamos construir alguma coisa no futuro. E nas empresas é igual, se nós nos sentimos a estancar, se nós sentimos que a nossa carreira está há 1 mês, 2 meses exatamente na mesma, se nós sentimos que não há projetos novos, que não há desafios para criar coisas, também dificilmente iremos amar a marca ou iremos ser embaixadores da marca. Uma coisa que está na base de tudo, pelo menos do meu ponto de vista, é a ética. Ética no relacionamento, a confiança é absolutamente primordial, vital, eu diria. Nas empresas, mais uma vez, isto também cai por base, porque a ética, normalmente até existe um manual de ética nas organizações, e muitas vezes depois nós vemos situações e relações e comportamentos e atitudes que são tudo menos éticas. Portanto, é preciso mais do que tudo. Antigamente havia a expressão do walk the talk, neste momento já é walk the walk, ou seja, temos que dar também o exemplo e o exemplo real do dia a dia das empresas. Não basta ter as coisas no papel ou no manual. Mais coisas. Projetos e família. A família, aqui não, eu posso não estar a falar de filhos, ok? Embora eu seja um bocadinho suspeita porque tenho alguns, mas projetos em comum, sejam umas férias, seja comprarmos ou não uma autocaravana, seja irmos jantar fora, seja o que vamos fazer de diferente no fim de semana, e a mesma coisa nas organizações. Tem que haver projetos novos, tem que haver, e sobretudo há uma coisa que não pode existir, eu já vou falar um bocadinho mais para a frente, que é a expectativa de existir um projeto e de repente desaparecer, mas eu já vou falar um bocadinho sobre isto. Muitas vezes para os projetos é preciso 2 coisas, uma, autonomia, e a outra, responsabilização. E muitas vezes as lideranças não conseguem fazer isto porque, não é que não acreditem nisto, mas porque não o sabem fazer. E aí entra também o papel do RH para ajudar estas lideranças a conseguirem fazer isto, porque muitas vezes eles não sabem, não fazem porque não sabem, simplesmente não estão habituados a isso, estão muito habituados ao comando e controle e não conseguem fazer isto. A autoestima e o reconhecimento, nós já falámos muito sobre o reconhecimento aqui nestes painéis. Eu acho que uma coisa fundamental é nós termos uma avaliação de desempenho justa e que não seja uma vez por ano, ou seja, uma avaliação de desempenho contínua, para nós conseguirmos perceber rapidamente o que é que estamos a fazer bem e o que é que poderíamos fazer melhor.
Eu sinto imenso isto. Nas relações, é óbvio que não se pode ferir autoestimas, assim como nas empresas não pode haver assédio moral. Isto foi uma coisa que me preocupou agora na questão do teletrabalho, que era muito mais difícil controlar este assédio moral, muito mais do que se estivéssemos nos escritórios, mas era das poucas desvantagens que existia neste teletrabalho. A outra e a última coisa que eu vos trago aqui é a questão do orgulho, e aqui quando eu falo do orgulho, eu normalmente faço esta analogia, até porque trabalho com produtos, que é como é que se vê que nós temos orgulho na nossa marca, é quando ao fim de semana, sem termos ninguém atrás ou ao lado ou em cima de nós, vamos a um hipermercado qualquer e de repente vemos os nossos produtos nas prateleiras e começamos a virar os rótulos para a frente. Isto é orgulho, isto é um sentimento que nós temos de orgulho no produto, de orgulho na nossa empresa e na nossa marca. O mesmo deve acontecer ao contrário, deve haver orgulho por nós estarmos a contribuir para esta marca, portanto orgulho por parte das lideranças. O que é que acontece numa toxicidade? É nós estarmos desmotivados, o despertador tocar e nós não acordarmos, desleixarmos no sentido, quer na relação, quer depois na empresa, ou seja, não interessa se eu não entreguei no dia 10, vou entregar no dia 12, é a sentirmos como este esqueleto que está aqui, ou seja, anos e anos a fazer a mesma coisa. Também é importante percebermos que às vezes um mês é muito para uma pessoa e para outra se calhar 2 anos será o timing limite. É não haver comunicação. Uma altura em que não há confiança é quando nós começamos a mandar tudo por escrito. Isto é completamente sintomático da falta de confiança que nós temos, quer nas lideranças, quer nas empresas, nas marcas e nas empresas, claro. Quando os projetos aparecem de repente e nós ficamos super entusiasmados com os projetos e depois da mesma maneira que apareceram, desaparecem e deixam e simplesmente caem e ninguém nos explica o porquê deles terem caído. Portanto, nesse sentido, eu considero que mais vale não existirem projetos, e quando na realidade estamos apenas a trabalhar para o ordenado. Isto é um problema, isto é uma toxicidade e assim não conseguimos nunca, de modo nenhum, ser embaixadores das nossas marcas. Portanto, basicamente, o que é que nos faz amar a nossa marca? E já estou a acabar, Ana, já vos vi aí. O que é que nos faz amar a nossa marca? É ter mais emoções positivas do que negativas, é sentirmos desafiadas, é termos lideranças e culturas positivas, é percebermos que existe uma questão com a sustentabilidade e a preocupação com a sustentabilidade do planeta tão importante neste momento, e porque é o conjunto destas experiências e destes momentos que nos faz de facto impactar com a marca e se isto não é amor, então o que é que é? Já acabei, Ana. Obrigada, Marta. Podes compartilhar a sua tela para nós a vermos melhor. Eu tenho aqui 2 questões para fazer. A Marta quero respostas muito sucintas, porque estamos aqui com muito pequenas. Aqui para a Ana Correia, que eu vou resumir a questão dela, que diz que trabalha numa empresa muito cinzenta e que como dinamizar? Dinâmicas das áreas mais emocionais são rejeitadas normalmente. Uma ideia de como pode dinamizar o que ela chama de uma empresa cheia ou cinzento. Ana Correia, não é? Ana Correia, obrigada pela sua pergunta. Há muitas cinzentas, ok? Não é só a sua. Às vezes o truque é fazer ao contrário, ou seja, não tentar explicar o que é que a felicidade e o que é que uma cultura positiva faz, nomeadamente a KPIs, ou seja, aumentar a produtividade, aumentar a produtividade, aumentar a criatividade, aumentar o bem-estar das pessoas, mas ir ao contrário, ir como a falta dessa felicidade, ou seja, o que é que a infelicidade custa às empresas. Ok? Eu tenho uma experiência assim, e eu tive que ir lá pelo turnover, pelo número de baixas, número de dias de baixa e pelo número de acidentes de trabalho. E isso, Ana, tem é que contabilizar isso, porque sem a contabilização não chegamos a lado nenhum e vai ver que se torna mais colorida. Boa sorte! Então, última questão, se acha que um maior foco no colaborador será a tendência futura ou ainda é uma ilusão? Ana, ajuda-me, eu gosto de falar com as pessoas. Quem é que fez essa pergunta? João Jorge. João Jorge. João Jorge, eu não sei se é o meu João Jorge, eu conheço bem o João Jorge. Bom, João, eu acho que o Employee Experience, ou seja, a jornada, a experiência do colaborador, e foi isto que eu tentei trazer-vos aqui, é sem dúvida, não é o futuro, é o presente, é o agora. E é isso que faz
o employer branding e é isso que no fundo nos dá resultados. Acredite nisso piamente. É o presente, é para ontem, não é para amanhã. Obrigada, Marta, estamos mesmo... Obrigada eu, boa sorte a vocês. Obrigada também, há pouco incluiu-me nos seus agradecimentos e no desejo de já está quase a acabar, é verdade, obrigada pelo apoio. É genuíno. Eu sei, obrigada.